Nosso trabalho a gente vai falar sobre a corteza cerebral e as funções intelectuais do cérebro, a aprendizagem e a memória. Pode passar. Para iniciar, a gente vai falando da anatomia e a fisiologia da corteza cerebral. A corteza cerebral ela é uma capa que ela é estruturada de neurônios. Ela é uma capa de neurônios de 2 a 5 milímetros de espessura que cobre os hemisférios cerebrais. Aí a corteza ela é organizada em capas e em 6 capas diferentes, não, 6 capas com diferentes tipos de neurônios. As células granulares também são conhecidas como células estreladas. Elas atuam como interneurônios que liberam glutamato ou GABA e são abundantes em áreas sensoriais. E aí também tem as células piramidais e fusiformes, que elas dão origem à maioria das fibras de saída referentes da corteza e também conectam com outras regiões. Aí aqui eu coloquei uma imagem da corteza e as capas. E aí a função das capas. A capa 4 ela recebe a maioria dos sinais sensoriais específicos do corpo. A capa 5 e 6 originam os sinais de saída. A capa 5 se projeta até o tronco do encéfalo e a medula. E a capa 6 até o tálamo. As capas 1, 2 e 3 realizam a maioria das funções associativas intracorticais, fazendo conexões com as áreas vizinhas. Pode passar a próxima slide, por favor. A relação da corteza com o tálamo. A corteza ela opera em íntima associação com o tálamo, formando o sistema tálamo-cortical. E o sistema tálamo-cortical ele faz basicamente um papel na transmissão e no processamento de informações, informações sensoriais, sensitivas e motoras. Aí eu coloquei também uma imagem das áreas da corteza cerebral que conectam com porções específicas do tálamo. A gente tem o núcleo dorsomedial, o núcleo ventrolateral e os demais. E aí quase todas as vias sensoriais, exceto o olfato, passam por ele. Passam pelo tálamo antes de chegar na corteza. Pode passar para a slide. A corteza ela também ela está dividida, ela tem as áreas corticais específicas e aí as funções delas. As áreas sensitivas. As áreas sensitivas primárias, elas recebem informação sensorial diretamente do tálamo, ou seja, elas servem para a percepção inicial dos estímulos. A somática primária, ela faz a percepção do tato, da temperatura, da dor. A visual primária, ela recebe e processa os estímulos visuais básicos. A auditiva primária, ela faz a percepção dos sons iniciais. Aí também tem as áreas motoras. A motora primária, ela controla movimentos voluntários específicos. A pré-motora suplementar planifica padrões complexos da atividade motora. As áreas secundárias, elas interpretam os sinais das áreas primárias, né? Elas dão significado às percepções das áreas primárias. Aí eu coloquei um exemplo que elas analisam a forma de um objeto ou a sequência de um som. E as áreas de associação, elas analisam os sinais de maneira simultânea. Próximo slide, por favor. Agora falando sobre as áreas de associação. As áreas de associação são regiões corticais que não recebem informação sensorial direta do tálamo e o papel dela é um papel fundamental no processo cognitivo complexo, participando da linguagem, da memória e a interpretação de experiências. Eu coloquei também uma imagem mostrando algumas sub-áreas das áreas de associação. A gente tem aqui a área de associação pré-frontal e também a área de associação parieto-occipital. Pode passar. As áreas de associação, elas são subdivididas, e aí tem a área de associação parieto-occipital, que ela proporciona um alto grau de significação interpretativa, ela interpreta os sinais de todas as áreas sensitivas que rodeiam somática, visual e auditiva. E aí a área de associação parieto-occipital, ela tem sub-áreas especializadas, como a análise de coordenadas especiais do corpo, que tem a função de análise contínua da posição do corpo e suas mediações no espaço, e integrando informação visual e somatosensitiva. E também tem a área de Wernicke, que eu vou falar aqui de maneira breve, mas mais à frente, no decorrer da apresentação, meus colegas vão falar mais específico sobre, mas basicamente ela tem uma função de compreensão da linguagem, né? A linguagem tanto falada quanto visual, né, escrita.
e é a região mais importante para as funções intelectuais superiores, já que ela se baseia na linguagem. Próximo slide. Bom, continuando ainda sobre as sub-áreas especializadas, a área da circunvolução angular. A função dela proporciona a informação visual das palavras lidas à área de Wernicke, ou seja, ela é fundamental para a leitura. A área para nominação de objetos, basicamente, o nome já diz, né? Ela serve para nomear os objetos, integrando sua natureza física com o seu nome. Pode passar, Cruz. A área de associação pré-frontal. Ela atua em íntima associação com a corteza motora para planificar padrões complexos e sequências de atos motores, e ela é fundamental para a elaboração de pensamentos, armazena da memória operativa, ou seja, memória a curto prazo, usada para combinar novos pensamentos. E aí, dentro da área pré-frontal, a gente tem a área de Broca, que ela tem a função responsável de colocar em marcha os padrões motores para a formação de palavras e é o centro motor da fala. Pode passar. E a área de associação límbica? Ela está localizada no polo anterior do lóbulo temporal, e é a porção ventral do lóbulo frontal e na circunvolução singular. A função dela ela está envolvida no comportamento, nas emoções e na motivação. E ela forma parte do sistema límbico que proporciona os impulsos, emoções para ativar outras áreas do encéfalo e motiva o processo de aprendizagem. Pode passar. Funções específicas do lóbulo cerebrais. Eles apresentam uma correlação clínica entre a localização anatômica de uma lesão e as manifestações neurológicas resultantes. A importância disso está na aplicação de diagnósticos, onde a identificação de síndromes característicos nos permite localizar topograficamente lesões cerebrais. É como se o cérebro nos desse pistas sobre onde o problema está através de sintomas que o paciente apresenta. Pode passar. O lóbulo frontal. Ele atua no nosso centro executor. Tem duas áreas que são cruciais, que é a memória operativa e o controle comportamental. A memória operativa está na região pré-frontal, que nos permite armazenar informações temporárias para o raciocínio e o planejamento de ações futuras. Uma lesão aqui leva à incapacidade de resolver problemas sequenciais. O segundo seria o controle comportamental, que está na área órbito-frontal, que age como um freio inibitório para os nossos impulsos, garantindo um comportamento social adequado. Lesões nesta área podem causar desinibição, impulsividade e humor inadequado. Um exemplo clínico clássico é a síndrome do lóbulo frontal pós-traumática, onde o paciente pode apresentar desde apatia até euforia inapropriada, perda de capacidade de planejamento e comportamento social inadequado. Pode passar. O parietal, a região posterior do parietal é essencial para análise espacial, calculando a posição do nosso corpo no espaço, ao integrar informações visuais e somatosensoriais. Uma lesão nessa região pode causar desorientação espacial. Além disso, temos a circunvolução angular, que transforma as palavras escritas em códigos linguísticos. Sua lesão resulta em dislexia, que é uma incapacidade para ler. Nesse último, era para ser outras consequências, que ficou circunvolução angular. As outras consequências da lesão parietal
inclui negligência contralateral, que quer dizer que o paciente ignora o lado oposto da lesão, apráxia, que é a incapacidade de executar movimentos aprendidos, e a agnósia tátil, que é onde a pessoa não reconhece objetos pelo tato. Pode passar. O occipital, a corteza visual primária, que está na área 17, reconhece informações visual bruta. Uma lesão pode levar a cegueira cortical. Já as áreas associadas à associação visual, que é as áreas 18 e 19, são responsáveis pela interpretação de cores, movimentos e formas. Quando elas são lesionadas, resulta na agnósia visual. Um distúrbio específico é a alexia pura, que é a incapacidade de ler, mesmo com a escrita preservada. Pode passar. E o lobo temporal. Podemos considerar como ele o centro do significado. Eu vou destacar 3 estruturas que são fundamentais, que seria a área do Wernicke, o hipocampo e a região inferior. A área de Wernicke está, como já mencionado, no temporal superior, que é vital para a compreensão da linguagem oral e escrita. O hipocampo, no temporal medial, é onde novas memórias são consolidadas e uma lesão pode levar à amnésia anterrograda, que logo vai ser mencionada ela, e a região do temporal inferior, que está relacionado no reconhecimento de rostos. Lesões que podem causar no prosopagnosia, que tem capacidade de reconhecer rostos familiares. Pode passar. E a lateralização funcional, que é como se fosse 2 mundos em um único cérebro. De forma geral, os hemisférios têm especialização. Tem o hemisfério dominante e o hemisfério não dominante. O dominante, que na maioria das pessoas é o esquerdo, é especializado em linguagem, que seria nas áreas de Wernicke e Broca, cálculos matemáticos, lógica e análise. O hemisfério não dominante, geralmente o direito, é chave para percepção espacial, reconhecimento de rosto, música, entonação emocional e a interpretação da linguagem corporal. Compreender essa divisão é de extrema importância para a localização de lesões, o planejamento de uma reabilitação específica e definição de um prognóstico funcional. Passar. Bom, vou falar sobre as áreas de associação pré-frontal. Ela ocupa a parte mais anterior do nosso lobo frontal, bem na nossa testa, e ela fica na parte anterior, à frente das áreas que controlam os movimentos, que são as áreas motora e pré-motora. Isso mostra que ela trabalha antes da ação motora, no planejamento e também na intenção. A corteza pré-frontal, ela se comunica com outras áreas do cérebro que já processaram informações, como, por exemplo, recebe informações sobre espaço e atenção do lobo parietal, recebe informações visuais já processadas do lobo occipital e também recebe dados sobre sons, palavras e memórias do lobo temporal. Bom, após isso, ela junta todas essas informações já processadas e a pré-frontal ela consegue formar uma visão completa da situação, integrando o que vemos, onde estamos e o que lembramos, e depois permite funções complexas como o planejamento e a tomada de decisões. E também a gente tem a conexão com o sistema límbico, que é responsável pelas emoções. E a conexão mais importante, a pré-frontal ela se comunica diretamente com estruturas como a glândula amígdala, que é responsável pelo medo e também pelo prazer, e o hipocampo, responsável pela memória. E essa ponte que une a razão com a emoção
e o que permite tomar uma decisão difícil, mas necessária e com medo ali, né? Pode passar, por favor. Isso. Agora eu vou falar sobre as funções intelectuais da corteza pré-frontal. A localização ela fica na porção anterior do lóbulo frontal, por delante da corteza motora. Bom, e a planificação? Vou falar sobre as funções principais. Planificação é a capacidade de organizar ações no tempo para alcançar um objetivo. Não se trata só de listar as tarefas, mas de estabelecer uma sequência. A gente também tem a cognição, que entram os processos de pensamento de nível superior, como a capacidade de analisar informações, resolver problemas, formar juízos e tomar decisões. Aí depois vem comportamento social e personalidade também, que está junto. A pré-frontal ela age como um filtro social, inibindo comentários impulsivos. E ela é a base do nosso autocontrole e da nossa identidade. E depois também temos a memória de trabalho, que ela é responsável por armazenar informações por um período de tempo determinado, temporário, no caso. Pode passar, por favor. Bom, agora a interação pré-frontal com o sistema límbico. Essa conexão ela é crucial para integrar emoção e cognição. Nossas decisões são sempre uma combinação entre pensamento, lógica e sentimentos. A conexão com o sistema límbico permite que fatores emocionais influenciem nossas escolhas de forma adaptativa. Aí depois também a motivação, que essa conexão ela é fundamental para transformar desejos em ações concretas. A, a corteza pré-frontal, ela converte estados emocionais com o desejo de reconhecimento ou a satisfação pessoal. E por último, o controle emocional, que é considerado a função mais importante dessa interação com o sistema límbico, que age como um freio inibitório sobre o sistema límbico. É isso. Pode passar, professor. Bom, eu vou falar sobre as funções intelectuais e condutuais 2. Bom, como a Mayra já tinha dito um pouquinho sobre a área de Wernicke, ela, junto com a linguagem, né? Ela é muito importante porque ela faz com que a gente tenha compreensão da nossa, vamos falar assim, ela serve para nossa imaginação, tudo que é da nossa imaginação, né? Tudo que a gente precisa transformar, os símbolos, os sons que a gente escuta, o que a gente lê, o que dá significado, né? Por exemplo, o número 5. Como que a gente sabe que o número 5 é o número 5, né? Nesses termos que ela funciona. Ela formula a nossa própria linguagem e, como eu disse, ela dá forma a nossas frases coerentes, basicamente. Pode passar. Bom, a área de Wernicke, ela tem conexão com a área de Broca, porque elas são como se fossem parceiras, né? Elas precisam andar juntas. Por quê? A área de Wernicke, ela cuida do conteúdo, no caso, o que a gente diz. E a área de Broca, ela cuida da forma, de como a gente articula esse conteúdo. Por isso que, como a Maria já até falou, a área de Broca, ela serve como um motor, né? Porque ela tá ligada às nossas cordas vocais, ela que move a nossa língua, enfim, os nossos lábios. Enfim, aí eu vou falar um pouquinho também sobre as lesões na área de Wernicke, né? As lesões na área de Wernicke, elas podem ser chamadas de afásia de Wernicke ou afásia receptiva. E elas têm quadros muito característicos. Por quê? As principais características é a compreensão comprometida, né, como eu falei. A pessoa não entende, pode não entender o que está sendo passado para ela. Tem paciente que até entende, porém, ela não consegue responder a esses comandos, né? Tem pessoas que também conseguem continuar falando,
só que não tem coerência nenhuma. A pessoa fala muitas palavras às vezes e a frase não tem coerência nenhuma. Existem pacientes também que não conseguem dar significado, né, a essas palavras. E aí, isso é chamado de salada de palavras, né, ensalada de palavra. E esses pacientes, eles não conseguem enxergar, né, compreender que eles estão falando errado, que não tem coerência o que eles estão falando. Quando eles estão dialogando, eles acham que estão falando normalmente e aquilo não faz sentido nenhum pra gente, né, que tá escutando. Bom, a localização da lesão, no caso, a gente já sabe que é no lóbulo temporal esquerdo, né, que é na circunvalação temporal superior, que como o pessoal já tinha dito. As causas mais comuns podem ser AVC, traumas, podem ser também tumores, enfim, né, e o tratamento pode ser a terapia, né, de linguagem intensiva, com o uso de gestos ou comunicação verbal. E tem muitas pessoas que fazem. É como se fosse uma fisioterapia, né? Pode passar, professor. Aí a conexão cara de broca, né? Como eu já tinha dito. E eu vou falar agora como que funciona esse fluxo de informação. Bom, nossa, sei lá. Primeiro tem a geração da nossa ideia, né? A ideia, o pensamento acontece e aí vai para a área de Wernicke. E aí depois acontece a codificação da linguagem, que é quando um código linguístico estruturado é elegido pelas palavras e acontece a sequência gramatical. E depois vem a transmissão dessa articulação, que aí vem a área de Broca junto, que é ela que vai fazer os movimentos dos nossos lábios, da língua, enfim. Depois vem a programação motora, que é a área de Broca, que também faz, e ela junto com outros músculos, como laringe, como o paladar e a língua, né? E os lábios, como eu já tinha falado. Pode passar, professor. Agora eu vou falar sobre a consciência, né? E o papel da formação reticular e da corteza. Bom, para facilitar essa parte, basicamente, o estado de consciência é o estado, basicamente, que a gente está acordado em alerta, e o conteúdo da consciência são todos os nossos pensamentos, são as nossas percepções, a nossa memória, tudo que possa manter a gente acordado, basicamente. A corteza cerebral, a função dela, né? Tem conteúdo da consciência, como eu já falei, que ela é responsável por pensamentos, nossas memórias, tudo que a gente pode guardar. E a formação reticular tem a função de estado de vigília, que é o estado que a gente está em alerta, que é a recepção, é responsável por um interruptor do cérebro. E a localização dela fica no tronco encefálico. Pode passar. Eu irei falar sobre aprendizagem de memória. A corteza pré-frontal é um centro de nossas funções intelectuais mais avançadas e do comportamento social. Sua interação com esse sistema límbico assegura que nossas decisões e seus planos estão influenciados pelas emoções e a motivação, como foi citada pelo Cauã. A aprendizagem e a memória são processos interdependentes que dependem de redes corticais e límbicas para moldear nosso comportamento e nossa identidade. Eu irei destrinchar isso de acordo com a apresentação. Você pode passar, professor, por favor? Ok. Como podem ver lá na dispositiva, né? Vamos explorar os grandes sistemas da memória. É como se a memória de curto prazo ele fosse uma memória RAM do nosso computador, que é aquela memória temporal. E a de largo prazo é uma memória do disco duro, vamos dizer assim, de um HD, que é um armazenamento permanente. E a base de tudo isso é um conceito chamado de plasticidade sináptica, que é um conceito incrível de capacidade do nosso cérebro para se remoldar
e se reconectar, vamos dizer assim. Você pode passar, professor? Tipos de memória e localização. Tá. Para entender isso melhor, vamos entender o seguinte: a memória de curto prazo, ou a memória de trabalho, é onde mantemos a informação por alguns segundos, como um número de telefone que a gente vai guardar, que é uma operação conjunta da corteza pré-frontal e do da percepção do outro, né? Quando essa informação ele é suficientemente importante, ele transfere da memória de curto prazo para a de largo prazo. Esse processo se chama consolidação e é quando a informação ele não depende somente do hipocampo. E também ele se distribui por conexões da corteza cerebral, voltando assim mais estável e permanente. Pode passar, professor, por favor. Mecanismo fundamental, PTL. Ok. Como se fortalece esse tipo de conexão? É através de um mecanismo, né, que se chama potenciação a largo prazo, ou PTL. Imagine que a comunicação de duas neurônias é como um caminho na estrada de terra, e a PTL é como pavimentar esse caminho e converter em uma estrada. Quando as neurônias eles disparam, eles saem juntamente, a conexão entre elas é mais rápida, a sinapse. Assim ela volta mais forte e, consequentemente, mais eficiente de forma duradoura. Essa é a base física que a gente chama de fixar o conhecimento. E isso ocorre principalmente no hipocampo. É a prova científica de um ditado famoso que diz assim, que as neurônias que se disparam juntas se conectam. O senhor pode passar, professor, por favor? A química da memória. Tá. O que entende e apaga esse tipo de processo? É a química, é um neurotransmissor que como eu posso dizer, é importante nesse sentido, que é o glutamato, que, como posso dizer, o receptor NMDA, ele atua como uma fechadura com duas chaves. Para que uma se abra, ele permite a entrada de íons de cálcio, e assim, para que isso aconteça, necessita de duas chaves ao mesmo tempo. Como poderia ser citado? A primeira é o glutamato, a primeira chave, que vem a ela, vendo de uma neurona anterior, e a segunda é uma neurona posterior, que já está excitada, como posso dizer, está despolarizada. Quando essas condições se coincidem, essa comporta se abre e o cálcio entra e dispara uma cascada química dentro da neurona que fortalece definitivamente essa sinapse. Pode passar, professor, por favor? O resumo desse processo é o seguinte: uma experiência, ela se codifica inicialmente em circuitos do hipocampo. A repetição ou a relevância disso vai dar a experiência que é gerada pelo PTL, como eu citei, que é consolidado no rastro da memória. Que pouco a pouco esse recurso se transfere e se distribui pela corteza, onde é armazenado de forma permanente. E quando a gente recorda algo, a gente está recuperando essa informação do arquivo cortical. Portanto, a conclusão que eu posso citar é que a memória não é um arquivo morto. Ele é uma plasticidade neuronal em ação. Que cada vez que a gente aprende algo novo, a gente está literalmente remodelando a estrutura física do nosso cérebro.
E acredito que seja isso. Pode passar, professor. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as alterações patológicas da memória. Segundo Guyton, o livro de Guyton, a memória ela não é um processo único, mas o resultado da integração de várias estruturas cerebrais. O hipocampo, ele é fundamental para transformar memórias de curto prazo em memórias de largo prazo. E o tálamo, ele atua como uma central de transferência, direcionando as informações para as áreas corretas do cérebro. Já o sistema límbico, que inclui o hipocampo, ele acrescenta o componente emocional às memórias, tornando essas memórias mais vívidas e mais duradouras. Uma das principais alterações da memória é a amnésia, que ela pode ser retrógrada e anterógrada. A retrógrada, ela é como perder um arquivo do computador onde a pessoa ela vai esquecer eventos que aconteceram antes da lesão. Já a anterógrada, ela é como ter o computador ligado, mas o disco rígido está danificado. A pessoa vive o presente, mas ela é incapaz de salvar novas experiências. Porque essas lesões, elas causam amnésia. Porque o hipocampo, ele é essencial para a consolidação. E sem ele, novas informações não são fixadas. Já o tálamo, ele vai fazer parte de um circuito de reverberação, onde os sinais neurais, eles ficam circulando para fortalecer a memória. Se esse circuito é interrompido, a memória ela vai se perder antes de ser armazenada no córtex cerebral. A doença de Alzheimer, ela é a demência mais conhecida e ela tem uma base fisiopatológica muito clara. Vamos imaginar que os neurônios, eles são como os fios de uma rede elétrica. E as placas de beta-amiloide são como um lixo que vai se acumular entre os fios, atrapalhando a comunicação. Já os emaranhados da proteína tal, eles são como um entupimento dentro dos próprios fios, impedindo que os nutrientes cheguem até as extremidades do neurônio. Esses dois processos, eles vão levar a uma morte neural, começando justamente no hipocampo e no córtex associativo, que são os centros de comando da memória e do raciocínio. Clinicamente, o Alzheimer, ele não é apenas esquecer, mas ele é um declínio progressivo e uma evolução. E ele é muito devastador também. A pessoa, ela primeiro vai esquecer fatos recentes, como, por exemplo, o que ela almoçou hoje. E depois que evoluir, ela pode se perder na sua própria rua, na rua onde ela mora. E ela pode ter dificuldade para encontrar palavras em uma conversa. E até tomar decisões sociais, financeiras, inadequadas. Mas o ápice de tudo isso é ela perder a autonomia, onde atividades básicas como tomar banho, se vestir, vão tornar impossíveis sem ajuda e afetando a qualidade da pessoa, do paciente e da família. E é importante reforçar que o Alzheimer é um tipo de demência, mas também existem outros tipos. A demência, de modo geral, ela é definida como um comprometimento que vai além da memória. Ela afeta a intenção, a atenção, a capacidade de planejar e de resolver problemas, além da comunicação também, como eu já falei. O fio condutor de todas as demências vai ser a perda progressiva da autonomia, que é a capacidade do paciente gerir a própria vida dele. Não vai conseguir fazer atividades básicas. E para concluir, o nosso estudo ele vai reforçar que as estruturas como o hipocampo, o tálamo e as redes corticais, elas são os pilares do edifício da memória. E quando uma dessas estruturas falha, todo o sistema é comprometido. Pode passar, professor. Agora, vamos entender uma das conexões mais fascinantes da nossa biologia, que é a relação íntima entre nossas emoções e o nosso corpo.
Nosso sono. Esta apresentação é sobre compreender por que uma noite mal dormida pode arruinar nosso dia e por que um dia estressante pode nos impedir de dormir. Vamos explorar o diálogo constante que ocorre em nosso cérebro enquanto estamos acordados, enquanto estamos dormindo. Para navegar por esse tema, a gente vai ter uma rota clara. Começaremos conhecendo o cérebro que sente, que é o sistema límbico. Depois falaremos dos mensageiros químicos que ditam o nosso humor. Em seguida, detalharemos o que realmente acontece quando dormimos, analisando as diferentes fases do sono. Entenderemos o papel do nosso relógio biológico interno. E, finalmente, integraremos tudo isso para ver como forma um ciclo que impacta diretamente na nossa saúde mental e nosso bem-estar diário. Tudo começa aqui no sistema límbico. Vamos pensar nele como um centro de operações das nossas emoções. Ele é uma rede antiga, em termos evolutivos, responsável por sentirmos medo, alegria, raiva ou amor. Seu trabalho principal é atribuir um rótulo emocional a tudo o que nos acontece. Se isso é bom ou ruim, se é uma ameaça. Essa avaliação instantânea guia grande parte do nosso comportamento e é crucial para o nosso sono, porque se este sistema estiver em alerta máximo devido ao estresse ou à ansiedade, será quase impossível para o corpo desligar e nos permitir dormir. Pode passar, professor. A amígdala seria nosso sistema de alarme. Ela está dentro do sistema límbico e é o nosso alarme interno. Seja uma ameaça real ou percebida. Se a gente vê uma sombra se movendo à noite, a amígdala é ativada e acelera nosso coração antes mesmo da gente perceber conscientemente o que é essa ameaça. Ela também é responsável por gravar a carga emocional das memórias. Sua conexão com o sono é dupla. Se estiver hiperativa, ela pode causar insônia. Mas de forma brilhante, durante a fase do sono REM, ela é reativada em um ambiente seguro para nos ajudar a processar e digerir nossas emoções do dia, reduzindo sua intensidade. Pode passar. O hipotálamo, ele seria o grande integrador. A nossa emoção não fica apenas no nosso cérebro. O hipotálamo serve como um tradutor. Quando a nossa amígdala dá o alarme, o hipotálamo pega esse sinal emocional e transforma em uma resposta física. Acelera o nosso coração, faz a gente suar, libera hormônios de estresse. É a ponte entre a nossa mente e o corpo. E aqui está o ponto mais importante para o sono. Ele contém os próprios interruptores do sono. Ele tem uma zona, a área pré-óptica, que é como o interruptor de ligar do sono. E outra zona, que é o interruptor de desligar, que nos mantém acordados. O equilíbrio entre essas duas áreas é fundamental para a saúde. Pode passar. A serotonina, ela seria a nossa chave da calma e do bom humor. Falando agora da parte química, ela é como um maestro de uma orquestra da calma e do bem-estar. Ela regula nosso humor, nosso apetite e é crucial para nós, fundamental para iniciar o sono. Seus níveis são altos durante o dia, quando estamos tranquilos, e começa a cair ao anoitecer, nos preparando para dormir. Seu ciclo é curioso, atinge seu ponto mais baixo durante o sono REM, o que nos permite sonhar. É por isso que muitos antidepressivos que aumentam a serotonina podem, inicialmente, alterar o sono, pois modificam essa química delicada. Pode passar para a gente falar sobre a dopamina. Ah, pode passar. A dopamina. Se a serotonina ela é a calma, a dopamina é a energia, o nosso motor de motivação, o combustível da motivação, da recompensa também e do foco. Ela nos impulsiona a agir e buscar objetivos. É um potente promotor do estado de alerta. Na verdade, drogas como as anfetaminas funcionam aumentando a dopamina.
Durante o sono, seus níveis gerais diminuem para permitir o descanso, mas tem picos intrigantes durante o REM, possivelmente relacionados ao conteúdo dos nossos sonhos. Um desequilíbrio nesse sistema está ligado ao vício, à falta de atenção e a doenças como o Parkinson. Pode passar. O nosso sono em ciclos, a arquitetura do nosso sono. O que acontece quando a gente finalmente adormece? O sono não é um estado único, é uma jornada em ciclos de aproximadamente 90 minutos, que se repetem a noite toda. Cada ciclo tem dois atores principais, o sono NREM e o REM. O NREM é o sono reparador e, por sua vez, tem três estágios, de um sono leve até um sono mais profundo. Depois vem o REM, a fase em que sonhamos vividamente, onde o cérebro está ativo, mas o nosso corpo está paralisado. A mágica da restauração acontece na alternância correta entre essas fases. Pode passar para falar especificamente sobre o NREM. O sono NREM é... O sono profundo, ou NREM estágio 3, é como um turno de limpeza noturna do nosso cérebro. Aqui, as ondas cerebrais se tornam lentas. É quando o corpo se repara fisicamente e o hormônio do crescimento é liberado. Mas o mais fascinante é o sistema linfático. Basicamente, o cérebro abre seus espaços e permite que um fluido lave as toxinas acumuladas durante o dia, como se estivesse tirando o lixo. É também quando o hipocampo, que serve como nosso arquivista, transfere as memórias importantes para o armazenamento de longo prazo. Sem um bom sono profundo, acordamos cansados e temos dificuldades para aprender. Pode passar, por favor. O sono REM. O sono REM. Pode passar, professor. Esse já eu já falei. O sono REM. Chegando ao sono REM, o sono REM é um estado paradoxal. Seu cérebro está tão ativo quando você está acordado, mas seu corpo está desconectado, para que você não haja em seus sonhos. As áreas emocionais, como a amígdala, acendem, enquanto a parte lógica se desliga. Isso torna o cenário perfeito para uma terapia noturna. O cérebro processa as experiências emocionais do dia em um ambiente seguro, ajudando a reduzir sua intensidade. Também é fundamental para a criatividade e para fixar habilidades motoras, como aprender a tocar um instrumento. E privar-se desse sono, do sono REM, nos deixa irritáveis e menos resilientes. O ritmo circadiano seria o nosso relógio biológico. Então, todo esse processo é orquestrado por um relógio mestre, que é o nosso ritmo circadiano. Ele tem 24 horas, está localizado no núcleo supraquiasmático do hipotálamo. Antecipa as mudanças do dia e da noite. Seu principal sincronizador é a luz. Quando a luz entra pelos nossos olhos, ela diz ao relógio que é dia e suprime a melatonina, o hormônio do sono. Ao anoitecer, quando está escuro, já na escuridão, o relógio ordena a liberação de melatonina, que dá um sinal que é a hora de dormir. Isso não é apenas um hábito, é uma programação biológica profundamente arraigada. Pode passar. Quando o nosso relógio falha, quando ele está desincronizado, o que acontece também se a gente ignora esse relógio? As consequências são muito graves, assim, a luz azul das telas à noite, o jet lag associado em dormir tarde nos fins de semana ou trabalho em turnos confundem nosso núcleo supraquiasmático. Isso não apenas fragmenta o nosso sono, mas desregula a liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse. O resultado é uma combinação perigosa. Ficamos mais irritáveis, ansiosos e aumentamos nosso risco de depressão, além de problemas como obesidade e diabetes. Viver, perdão, me perdi. Viver com esse ciclo desregulado
é um perigo para a nossa saúde. Pode passar. A conexão vital, que é bidirecional, chegamos a um ponto central. A relação entre emoções e o sono é um círculo, que pode ser virtuoso ou vicioso. No ciclo vicioso, o estresse do dia a dia ativa a amígdala e o cortisol, que nos impede de dormir bem. Por não dormir, a amígdala se torna ainda mais reativa no dia seguinte. E o nosso córtex pré-frontal, a nossa parte racional, funciona pior. Isso nos deixa, isso nos deixa mais irritáveis, gerando mais estresse e perpetuando o círculo. Já no ciclo virtuoso, que seria positivo, gerenciamos nossas emoções e temos um ritmo regular, o que permite um sono reparador. E ao dormir bem, regulamos o sistema límbico e ficamos mais lúcidos e resilientes, o que reduz o estresse e facilita o sono na noite seguinte. Para finalizar, pode passar. Então, aplicações práticas para um descanso consciente. O que a gente pode fazer? A gente pode intervir nesse ciclo, com base na neurociência, a gente pode criar um ritual de desconexão, que seria desligar telas 1 hora antes de dormir. Ser rigorosos com a regularidade, deitar e levantar sempre no mesmo horário, otimizar o ambiente, seria um quarto escuro, fresco e silencioso, e gerenciar a ruminação mental, escrevendo as nossas preocupações. E durante o dia, pela manhã, tomar a luz solar para reiniciar o nosso relógio, fazer exercícios para melhorar o sono profundo e praticar meditação para acalmar a amígdala. Essas são ações concretas para um impacto positivo no nosso sistema do sono. E é isso.